Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu quero dividir as minhas impressões com vocês sobre Vértigo, Um Corpo que Cai, o romance que deu origem ao filme clássico de Alfred Hitchcock. Eu sou suspeito para falar sobre Um Corpo que Cai. É um dos meus filmes favoritos do gênero de suspense e ele já entrou na lista dos filmes mais importantes da história do cinema diversas vezes. Sem dúvida, trata-se de uma obra-prima cinematográfica. E eu estava muito curioso para ler o romance original. Eu pensei em comprá-lo, tinha uma tradução em inglês, mas aí depois eu soube que a editora Vestígio tinha lançado Um Corpo que Cai aqui no Brasil e eu fiquei super entusiasmado. Eu resolvi comprar o livro. E eu posso dizer para vocês, eu acho que vai entrar na lista das minhas melhores leituras do ano de 2016. Esse livro assim me surpreendeu muito e eu gostei bastante. A editora Vestígio está de parabéns, fez um trabalho primoroso de edição. A capa é dura e ele está assim muito bem acabado. Aqui nós temos, né, a apresentação que está muito bem feita e as folhas são amarelas e facilitam bastante a leitura. Então, parabéns à editora Vestígio por essa bela iniciativa de publicar os romances que deram origem aos filmes clássicos de Alfred Hitchcock. Vértigo, Um Corpo que Cai, foi publicado na França nos anos 50. Este livro ele foi escrito por dois autores. Aqui no final tem uma nota, né, comentando um pouco sobre eles. O Pierre Boulliot e o Thomas Nasserjak. O Boulliot ele construía a intriga e o Nasserjak redigia e dava corpo a esse texto. Esses dois autores eles também escreveram um romance que deu origem a um filme de suspense chamado As Diabólicas, que se tornou um clássico dentro desse gênero. Existem muitas histórias sobre a adaptação cinematográfica de Um Corpo que Cai. Inicialmente, o livro não era chamado assim. O título original é Dentre os Mortos. Segundo o que se fala, o Alfred Hitchcock ele queria comprar os direitos autorais da obra original que deu origem ao filme As Diabólicas, mas ele não conseguiu. Posteriormente, ele soube que o Boiô e o Narcijak tinham publicado o romance Dentre os Mortos, ficou interessado, conseguiu comprar os direitos autorais e ele deu origem ao filme O Corpo que Cai. Alguns também afirmam que os autores escreveram o Dentre os Mortos já de olho na adaptação cinematográfica, já estavam pensando que Hitchcock podia se interessar pela obra original. Enfim, Um Corpo que Cai é um romance no ar. E assim, logo de cara a gente já percebe que em si mesma essa obra já é cinematográfica. Ela é basicamente constituída de vários diálogos, ou seja, as situações elas são criadas a partir disso. A trama ela se inicia um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O protagonista é o Roger Flaviers. Ele é um policial e logo no começo nós ficamos sabendo que ele passou por uma situação que o deixou traumatizado.
a partir de então, ele começa a trabalhar como advogado. Um dia ele é visitado por um amigo dele, na verdade um colega que se formou com ele na faculdade de Direito, chamado Divini. O Divini é um empresário bem sucedido no ramo da construção naval. E o Divini pede para o Flavier trabalhar como detetive particular para descobrir o que está acontecendo com a sua esposa, Madeleine. Ela tem assim atitudes muito estranhas, ela tem lapsos de memória, às vezes ela fica totalmente desconectada com a realidade. Ela costuma passar um tempo observando fixamente um retrato que ela pintou da sua avó, que morreu numa circunstância trágica. E ela começa a demonstrar atitudes muito estranhas, e isso deixa o marido dela muito preocupado. A partir daí, o Flavier começa a investigar e tentar descobrir o que está acontecendo com a Madeleine. É interessante notar que os autores eles criam toda uma atmosfera sobrenatural no romance. O leitor não sabe exatamente para onde a história vai. Existe todo um clima de mistério envolvendo o que acontece com a Madeleine. É criada toda uma atmosfera sobrenatural em torno dela. O Flavier descobre que ela passa as tardes no cemitério, olhando fixamente para o túmulo da avó dela. Enfim, a gente não sabe o que acontece, e também o próprio protagonista fica perdido com relação a essa situação. Afinal de contas, o que está acontecendo com a Madeleine? Ela é louca? Ela está assim possuída pelo fantasma da avó dela? Isso acaba criando uma expectativa no leitor. Ele começa a ficar cada vez mais obcecado por essa mulher, ele fica fascinado por ela. E é interessante porque os autores eles descrevem a Madeleine de uma forma muito inusitada. Ela aparece como se fosse uma estátua, um quadro, há toda uma idealização em torno da figura da Madeleine. Em Corpo que Cai, ele deixa o leitor dentro de um terreno pantanoso. Nós não sabemos até que ponto o que é real, o que é imaginário. Nós não temos nós só ficamos conhecendo o que ocorre com o Flavier. As atitudes, as motivações do Flavier, elas são mostradas pelos autores. Agora, com relação aos outros personagens, principalmente a Madeleine, nós não temos acesso a eles, o que torna a história ainda mais envolvente e interessante. Bom, o Flavier ele vai então investigar o que está acontecendo com a Madeleine. E a Madeleine, além desse cemitério, ela costuma ir para um hotel que era antes uma casa que pertencia justamente a essa ancestral que aparentemente está assombrando-a. E aí o Flavier e a Madeleine começam a se aproximar cada vez mais. Enfim, a situação acaba se complicando bastante para os dois. Eu não posso revelar mais nada a partir desse trecho. Eu só vou dizer que no final o romance ele é dividido em duas partes. E no final da primeira parte há um lance assim inesperado, surpreendente, que vai pegar o leitor assim de jeito e vai assim totalmente deixar o Flavier assim completamente transtornado, e ele vai sofrer uma drástica mudança na vida dele. A partir do momento em que se inicia a segunda parte,
é como se fosse criada uma outra história. Há um outro, surge uma outra situação, uma situação assim muito estranha, e de certa forma o passado ele vai voltar a existir no tempo presente. É um romance no ar. Esses personagens eles são um tanto assim amorais, eles demonstram certos desvios de caráter, e você não sabe exatamente o que está se passando com eles. A história vai sendo conduzida assim de uma maneira muito bem amarrada, prende totalmente a atenção do leitor, isso até chegar no final assim bastante surpreendente, eu diria, né, que vai ter toda a resolução do grande mistério em torno de tudo o que ocorreu ali, de toda a sua trama principal. Eu gostei demais desse romance, eu recomendo fortemente para quem gosta de histórias de mistério, de suspense. Eu tenho certeza que o leitor que gosta desse gênero vai gostar muito de Um Corpo que Cai. Eu pretendo fazer um vídeo estabelecendo uma comparação entre o romance e o filme clássico do Alfred Hitchcock. Tá bom? Então, essa foi a minha sugestão. Leiam Um Corpo que Cai, aquele tipo de livro que você começa a ler e você não consegue largar. Eu comecei a ler ele na parte da manhã e só terminei à tarde, porque eu estava totalmente envolvido pela história. Tá certo, gente? Então esse foi meu comentário sobre Um Corpo que Cai, de Beaulieu e Nassejac. Se você gostou, dê o seu joinha e espalhe nas redes sociais.